Olá, Jardim, querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e o devocional de hoje tem por título Deus está no controle e está baseado no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 ao 12 e do 20 ao 22. Eu vou abrir aqui e vou ler para os irmãos. Um instante. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E o versículo 20 em diante diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o texto de hoje e eu quero começar dizendo, perdão, que a história de Jó nos conduz a uma das perguntas mais difíceis da vida. Como confiar em Deus quando não entendemos o que está acontecendo? O capítulo 1 revela uma realidade invisível aos olhos humanos. Enquanto Jó ele desconhecia completamente o que ocorria, Deus permanecia soberano em todas as coisas. E essa passagem nos ensina que, mesmo em meio à dor, Deus continua no controle. Então, para a reflexão da gente, eu gostaria de trazer como um primeiro ponto o seguinte: Deus continua soberano mesmo quando não vemos o que acontece. O versículo 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó não sabia que havia uma conversa acontecendo no céu. É, ele apenas experimentou as consequências dos acontecimentos dessa conversa, né? Do desdobramento dessa conversa na Terra. Da mesma forma, nós frequentemente enxergamos apenas uma pequena parte da realidade. Existem circunstâncias, propósitos e ações divinas que ultrapassam nossa compreensão. Mas a soberania de Deus na realidade, né? A soberania de Deus significa que nada foge ao seu conhecimento. Então, Satanás ele não age livremente. Ele só pode ir até onde Deus permite. Isso não diminui a dor, mas serve para fortalecer a nossa confiança de que a história nunca saiu das mãos de Deus. Então, nós concluímos nessa primeira parte, nesse primeiro ponto, que nem tudo que acontece faz sentido agora, mas tudo continua sob a autoridade de Deus. Segundo ponto é que Deus ele estabelece limites para o sofrimento. No versículo 12 diz assim: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então essa declaração ela mostra algo extraordinário. Deus estabelece limites. Satan... Perdão, gente. Satanás desejava destruir Jó completamente.
mas precisava da permissão de Deus para agir. Isso revela que Deus continua governando até mesmo as circunstâncias mais difíceis. O sofrimento nunca possui uma autoridade absoluta. Há momentos em que pensamos que o mal venceu, porém a Escritura mostra que Deus continua dizendo até onde cada situação pode chegar. O mesmo Deus que estabelece limites também conhece o momento certo de restaurar. Então, a gente pode dizer o seguinte, nesse segundo ponto: o sofrimento pode ser intenso, mas nunca, nunca, nunca será maior que o governo de Deus. Amém? Então, um terceiro ponto, né, para a gente conduzir para finalizar a nossa reflexão, é que a verdadeira adoração ela permanece quando Deus é suficiente. No versículo 21 a gente tem o seguinte: o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de perder seus bens e seus filhos, Jó fez algo inesperado. Ele adorou. Sua fé não estava fundamentada nas bênçãos, mas no próprio Deus. Então, a verdadeira adoração, amados irmãos e irmãs, não depende das circunstâncias favoráveis. Ela nasce da convicção de que Deus continua sendo digno, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. O texto conclui afirmando: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É o que está no versículo 22. Jó não recebeu respostas naquele momento, mas ele escolheu confiar no caráter de Deus. De forma que a gente aprende aqui que a maturidade espiritual aparece quando continuamos adorando, mesmo sem entender os porquês das coisas. Como aplicação, a gente pode trazer o seguinte: todos enfrentamos momentos em que a vida parece sair do controle. A gente enfrenta perdas, enfermidades, decepções, crises familiares ou profissionais. Mas Jó nos lembra que existe uma realidade maior do que aquela que conseguimos enxergar. Quando tudo parece desmoronar, Deus continua trabalhando. Quando as forças acabam, Deus continua sustentando os seus filhos. Nossa esperança não está, amados e amadas do jardim, na ausência das dificuldades, mas na certeza de que o Senhor governa todas as coisas com sabedoria, justiça e amor. Então eu finalizo dizendo o seguinte: hoje a pergunta não é se entendemos tudo o que Deus faz, mas se confiamos naquele que continua no controle de todas as coisas. Então, será que a gente confia? Espero sinceramente que sim. Louvado seja o nome do Senhor e vamos orar. Justo e eterno Deus, nós te louvamos por tudo, Pai. Te louvamos porque tu és bom. Te louvamos porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque mesmo em meio às mais diversas provações das nossas vidas, tu continuas trabalhando em nosso benefício. Te louvamos, Senhor, porque por mais que deseje a nossa destruição, mas o inimigo, o diabo, o adversário, ele não tem nenhum poder sobre as nossas vidas, se tu assim não permitires, Senhor. Ele não consegue tocar em nenhum de nós se tu não deres permissão, Pai. Então nós te louvamos porque tu nos protege. Nós te louvamos, Senhor, porque tu colocas esses teus anjos ao nosso redor, como diz no o salmista: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então nós entendemos, Senhor, que temendo a ti, tu nos protege. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por tudo que tu nos deste. Te louvamos por todas as dificuldades, todas as provações, porque é nelas, Senhor, que nós conseguimos perceber mais claramente a tua
ação, Pai, em nosso benefício. Então, Senhor, nós queremos te pedir nesse momento, continua abençoando nossa paróquia, nossos reverendos e reverenda, irmãos e irmãs, todos os nossos projetos e nos livra, Senhor, de todos os males, nos dando a vitória em nossas adversidades, em nossas causas, conforme a tua boa, perfeita e agradável bondade, Senhor, e vontade. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.